Nesse vídeo você vai entender o porquê você não deve inverter a ordem. A ordem de quê? A ordem de você, a sua família e depois o impacto. E você também vai entender o porquê muita gente quer empreender, quer ter resultado, quer fazer um monte de coisa, mas acaba perdendo a sua casa, perdendo várias coisas importantes na sua vida, inclusive a saúde. O que mais eles vão aprender nesse vídeo, Pri? Gente, vocês vão entender qual é esse movimento que nós estamos começando como família para impactar outras famílias. E o que mais? Um pouquinho da nossa história, como que Deus plantou essa ideia no nosso coração e por que você tem que estar conectado com a gente para fazer parte e ver o resultado na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento. Eu tenho certeza que vai ser para muitas colheitas em Deus. E o que pornografia tem a ver com isso? Calma lá. Eu sou o Rafa Villarreal. Eu sou a Pri Villarreal. E neste vídeo, nesta playlist, nós vamos falar do Movimento Arco. Então seja bem-vindo. Se você está chegando agora, clica aqui em inscrever-se, já dá um like para você realmente curtir essa mensagem e alcançar mais pessoas. E bora lá. Vamos lá, gente. Então, começando, nós decidimos fazer essa iniciativa agora juntos e eu quero nesse vídeo inicial explicar o que é o Movimento Arco, o porquê ele é importante e por que você deve participar disso. Então, vamos lá, Pri, começa falando um pouquinho do como surgiu o Arco dentro do teu contexto. Porque provavelmente o pessoal aqui já me conhece, um pouquinho da Empreenda Amor, da Base 33 e tal. Sim, bom, eu sempre cresci num ambiente cristão, amo crianças, sempre amei estar com criança, amo até hoje. E quando eu me tornei mãe, né, tenho Isa hoje atualmente com 5 anos, eu me vi mais imersa nesse universo e com desejo, vendo realidades de outras mães, tá, com desejo de auxiliar, né. E nisso vieram muitas ideias de que forma a gente poderia auxiliá-las, impactar a vida delas, e como pais em geral, mas como eu estava no universo materno, eu enxergava mais mães, né? E foi a partir de um desafio primeiro, assim, que a gente pode dizer que surgiu com o nosso filho, que foi num episódio em que ele tinha 2 anos e meio, estava, assim, se desenvolvendo ainda na fala, ele estava indo para uma escolinha, que era a primeira que ele tinha começado pós-pandemia, ele ficou só 6 meses, e no final, assim, do ano letivo, houve um episódio dele ver 2 trabalhadores, quando a gente estava levando para a escola, 2 trabalhadores andando na rua, e ele apontou e falou, papai e mamãe, né? E aí eu não entendi, aí ele foi e repetiu, e eu falei, não, filho, são 2 homens, é o papai de um menino. A gente se olhou assim, achou estranho. E inventei uma historinha, e o outro, eles são amigos, papai, eles estão indo trabalhar agora. E ele começou a chorar, e falava, não, é papai e mamãe. Eu falei, mas quem te falou isso? Foi a Pro, e falou o nome de uma Pro. Enfim, eu fui na escola. A gente ficou chocado, porque é uma escola boa aqui, Alphaville, bilíngue, com um negócio de gestão das emoções, Augusto Cury, tudo super top. Sim. Mas aconteceu esse episódio. E aí a coordenadora explicou que aquela assistente tinha se desligado, ela ia investigar o que aconteceu, mas a prática, a conduta da escola não é apresentar esse tipo de assuntos para as crianças, enfim. Enfim, depois de algum tempo ela me retornou falando que não presenciaram esse episódio, mas que existia um amiguinho na sala que tinha um irmão trans. Então, por ser a realidade familiar daquele amiguinho, pode sim ter surgido um comentário, surgiu perguntas entre outras crianças e ela explicou alguma coisa. Enfim, aquilo eu entendi que não era nada em relação à escola, mas era em relação a gente como família, o que a gente tinha que assumir e entender o que estava acontecendo, né? Então, a partir daí, eu expliquei, né, para a escola, eu deixei claro que esse é um assunto em que a gente não tem preconceito nenhum, mas nós temos uma leitura cristã sobre o tema, a gente tem amigos, familiares, e, enfim, situações em que a gente convive, que muitas vezes são pessoas amadas demais, que a gente tem realmente um grande amor por eles, mas sobre a temática, nós queremos que o nosso princípio familiar seja introduzido, eu não quero que ninguém apresente antes esse assunto. Ela entendeu, pediu desculpa, falou que nós estamos corretos nesse aspecto, e a gente tomou isso como uma grande responsabilidade familiar. Enfim, a partir daí a gente desejou essa questão do movimento de arco, né, você pode explicar um pouquinho arco, Sim. Porque a gente começou a entender o quanto realmente o mundo está cheio de setas e situações em que as crianças só absorvem. E nós, pela graça de Deus, tivemos essa exposição no comentário dele de entender o que ele estava absorvendo, mas nós precisávamos estar em oração por ele, e atentos a outras situações que o tempo todo acontece e não necessariamente a criança está demonstrando, externalizando, né? Sim. E daí, gente, essa questão do arco tem um significado muito profundo e você já vai entender dentro do contexto da sua vida, você tá aqui não é por acaso. Primeiro começou porque Deus falou com a Pri muito dessa questão do Salmo 127, né, no sentido de nós sermos os guerreiros e o Senhor nos coloca os filhos como flechas e há um destino para isso, né? E o arco é esse instrumento de direcionamento, né? Ele é apoio para o guerreiro alcançar o alvo que é lançar as flechas. Então nós cremos que os nossos filhos ou a próxima geração, caso você ainda não tenha filho, mas você tem responsabilidade geracional, são as flechas. O arco somos nós, o alvo é Cristo e quem faz o trabalho? A graça do Senhor, né? Nós somos instrumentos, igual Paulo, eu trabalhei mais do que todos, mas não eu a graça. E daí, como é que surge o Rafa nesse processo? Vocês aqui, gente, né, nessa playlist, vão entender um pouquinho da nossa história, de momentos marcantes e quanto isso gerou em nós ganhos de coisas que a gente não aprendeu só em treinamento, que a gente aprendeu na vivência, que, de alguma forma, fez com que a gente ajudasse muita gente a ser impactado positivamente, em vários aspectos. Então, por exemplo, a Pri, ela falou só desse caso específico do Isra, relacionado à parte, né, da educação, da introdução de assuntos sensíveis e tudo mais, mas a gente tem uma história que envolve pornografia, como lidar com essas questões específicas, sensíveis num casamento, num relacionamento ou dois, na sua própria vida como indivíduo, né, ajudando pessoas a vencerem vários desafios de vício, de barreira, de marca, de confissões, relacionado à parte financeira, o propósito. Então, tudo isso a gente vai trazer aqui, né, nos próximos episódios, mas um ponto aqui para, né, startar esse momento é que eu vi essa porção da Pri, mas de alguma forma eu falava, não é minha porção, vai lá e tal, eu tinha uma certa resistência. Ó, você que é homem, você se liga, hein? Muitas vezes a tua mulher vai carregar algo muito especial e você, ao invés de estar apoiando, tá aí com resistência. Então, o que aconteceu foi o seguinte,
né, durante, né, quase 3 para 4 anos, lidando com muitas pessoas, mentorando pessoas na Empreenda Amor, eu comecei a ver que muita gente quer o quê? Quer uma forma de gerar renda, quer escalar um negócio, quer construir uma esteira, quer um produto, quer empreender, mas não lida corretamente com esses pilares anteriores, que é a família. Tem muito cristão que carrega algo gigante, que serve, que é puro, generoso, genuíno, mas está perdendo a sua família, está perdendo os teus filhos, está perdendo o seu casamento. E tem muita gente que até, de alguma forma, tenta trabalhar e suprir, abençoar a sua casa, mas está perdendo a sua saúde, não está entendendo o indivíduo. Então existe uma ordem que Josué 24:15 fala, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esses são os 3 pilares do movimento Arco, né? O E do eu, né, que representa o indivíduo, o C da casa, que representa a família, o núcleo familiar, e o S do serviço, que representa esse impacto no mundo que vai acontecer a partir de uma família e de um indivíduo, né, estruturado, ajustado, alinhado, exatamente. Então isso vai acontecer impacto no seu negócio, impacto na sua atividade profissional, impacto no teu serviço ao Senhor como igreja. Então são 3 pilares e nós não podemos inverter a ordem. Então Josué tem uma representatividade muito grande porque ele foi o responsável de liderar uma geração para viver uma promessa. Eles, quando esse texto foi mencionado e falado publicamente, eles estavam indo para Canaã, que significa a promessa, é uma representação do reino. Então, nós queremos, através desse projeto, desse movimento, conectar mais pessoas que não vão aceitar ser passivos a respeito de todas essas movimentações que a sociedade está gerando para, né, interferir, desajustar ou influenciar negativamente famílias, desestabilizar famílias. Então, o que nós vamos fazer aqui é trabalhar ativamente para que você e a sua casa, né, sirva ao Senhor, gere impacto no mundo. Então, esse é um contexto muito profundo e é o que nós queremos trazer neste primeiro vídeo aqui de apresentação como um ganho. Né, a gente falou no início do vídeo, você vai aprender de fato, né, como não perder a sua casa, como gerar impacto. Como é que você faz isso? Não invertendo a ordem. Para Deus ser o primeiro, né, para Deus ser prioridade, você é o primeiro, sua família é o segundo e o seu serviço é o terceiro. Sim. Então você é um instrumento. A gente vai aprofundar muito em questões dessa individualidade, do comportamento humano, de questões que você precisa se desenvolver, vencer, romper barreiras. Vamos trabalhar muito nesse aspecto de família, né? Em que aspecto de família, Priscila? Paternidade, maternidade, né? Sobre o casamento, sobre... Tem mais? Masculinidade, né? Universo feminino. Tudo que envolve esse dinâmico... A dinâmica familiar. Que é complexa e tão rica, né? Exatamente. Tem muita gente aí capitalizando nesse assunto com influências que não têm tanta base nas escrituras. Então hoje é muito famoso o contexto de constelação familiar, né? Eu sei que algumas pessoas estão tentando traduzir isso baseado em princípios bíblicos, mas o que eu vejo é o seguinte, né? Nós não estamos ocupando algumas mesas, e nós precisamos entender isso. Então nós vamos mostrar que isso é possível ser feito, né, de maneira humilde, né, não de maneira nos colocando acima de ninguém, mas como irmãos que estão desenvolvendo algo. Tá? Então o movimento Arco está começando como uma empresa missional, porque a gente entendeu de Deus nesse sentido de um sacerdócio nos negócios, e para ser congruente, nós queremos ajudar pessoas a viverem isso e também, né, gerarem recursos, impactarem financeiramente o menos favorecido, o pequenino e tudo que vai transbordar a partir da sua família. E aí, será que vai ser legal? Isso é incrível, gente. Então, tamo junto, ficou aqui até agora, clica aí no like para que essa mensagem alcance mais pessoas, e se não tá inscrito no canal, se inscreva logo, né, gente? Vem com a gente nessa jornada. Nós estamos trabalhando porque nós queremos que você e a sua casa vão impactar o mundo de cada vez.